E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a essa análise focada num dos temas mais quentes para concursos de agente de trânsito e da PRF, os crimes de trânsito. Se a meta é garantir aquela vaga, o lugar é este. A gente vai destrinchar o que realmente importa e o que as bancas adoram cobrar. Vamos nessa? Para entender a lei de verdade, nada melhor do que viver o dia a dia de um agente, né? Então vamos fazer o seguinte, imagina que o rádio acabou de tocar, a ocorrência chegou, a gente vai simular um plantão, passando pelas situações mais comuns e também as mais complexas, aquelas que aparecem tanto na rua quanto na prova. Ok, antes de qualquer coisa, um agente eficiente foca no que é mais importante. E na prova, a lógica é a mesma. Se a gente olhar aqui para a incidência das questões, fica muito claro onde a nossa atenção tem que estar. Olha só, os artigos 302 de homicídio culposo e 303 de lesão corporal somam mais de 40% das questões. É exatamente por aqui que a gente vai começar. E a primeira chamada do nosso plantão já é uma daquelas bem graves, uma ocorrência de acidente com vítima. Aqui, a gente lida com os chamados crimes de dano, sabe? Onde a vida e a integridade física de alguém foram atingidas diretamente. A situação é tensa. Chegando no local, vem a confirmação. Há uma vítima. A partir desse exato momento, cada ação do agente é guiada pelo Código de Trânsito Brasileiro. É a análise da cena que vai definir qual crime foi cometido e quais vão ser as consequências para o condutor. Vamos lá, para o artigo mais cobrado de todos, o 302, homicídio culposo. A palavra-chave aqui, pessoal, é culposo. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi sem a intenção de matar. Foi um ato de imprudência, de negligência ou de imperícia. A pena base é de detenção, de 2 a 4 anos, e mais a suspensão da CNH. Guarda bem essa informação. Agora, um ponto que derruba muito o candidato. As majorantes são as situações que aumentam a pena. Se o condutor comete o homicídio culposo e ainda se encaixa numa dessas 4 situações aqui, a pena dele aumenta de 1/3 à metade. As bancas amam cobrar esses detalhes. Então vamos memorizar. Sem CNH, na faixa de pedestre, omitiu socorro ou é motorista profissional. Agora, atenção máxima aqui. E se tiver álcool no meio da história? Aí, meu amigo, a lei fica muito, mas muito mais severa. O parágrafo 3º do artigo 302 qualifica o crime. A pena deixa de ser detenção e vira reclusão, de 5 a 8 anos. É uma mudança drástica, que precisa estar na ponta da língua para a prova. Isso não é um simples aumento, é uma outra categoria de crime. Essa é uma dúvida muito comum e, infelizmente, uma situação que acontece bastante. O condutor causa o acidente e, no desespero, foge sem ajudar a vítima. E aí, como é que a lei trata essa atitude? Vamos dar uma olhada nos cenários. E aqui a gente vê que a coisa é complexa, né? A situação se divide em 3 possibilidades. Se o motorista é o culpado pelo acidente e foge, ele vai responder pelo homicídio ou pela lesão com a pena aumentada, como a gente já viu. Agora, se ele estava envolvido, mas não foi o culpado, e mesmo assim não socorreu, ele comete um crime específico, o do artigo 304. E se era só uma testemunha? Aí a responsabilidade já vai lá para o Código Penal. Entender essa diferença é fundamental. Para facilitar a memorização, a lei segue um padrão. A mesmíssima lógica daquelas 4 majorantes que aumentam a pena do homicídio culposo, sem CNH, na faixa, omissão de socorro e motorista profissional, também vale para o artigo 303, que é o da lesão corporal culposa. O crime base é outro, claro, mas os fatores que aumentam a pena são iguais. Vamos para a segunda ocorrência do nosso plantão. Agora a situação é bem diferente. Não é um acidente, mas sim uma fiscalização de rotina, uma blitz. Aqui, o trabalho do agente é identificar os chamados crimes de perigo, que são aquelas condutas que, por si só, já colocam a segurança de todo mundo em risco. E aqui a gente entra num conceito jurídico que é essencial para a prova, a diferença entre perigo concreto e perigo abstrato. No perigo concreto, não basta a conduta. O agente precisa provar que aquela ação gerou um risco de verdade. Já no perigo abstrato, a lei presume que o risco existe. A simples prática da conduta já é o crime, não importa o resultado. Um exemplo clássico de perigo concreto é o artigo 309, dirigir sem habilitação. Mas olha bem a parte final. Gerando perigo de dano. Não é só ser pego dirigindo sem CNH. Para ser crime, o agente tem que descrever na ocorrência que a direção era perigosa, sabe? Fazendo zigue-zague, avançando o sinal, esse tipo de coisa. Em contraste total, a gente tem o artigo 310, um crime de perigo abstrato. Aqui, o crime é de quem entrega o veículo para uma pessoa que não pode dirigir. O simples ato de entregar a chave já configura o crime.
Não precisa nem esperar a pessoa sair dirigindo de forma perigosa. A lei pune a irresponsabilidade de quem criou a situação de risco. E para não deixar nenhuma dúvida, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, resolveu a questão com a súmula 575. Ela deixa bem claro: o crime do artigo 310 acontece no ato da entrega. Não importa se houve ou não perigo concreto depois. É um ponto que define muito a questão de prova, viu? Outro crime importantíssimo na fiscalização é o de embriaguez ao volante, que está lá no artigo 306. Esse é um crime autônomo. O que isso quer dizer? Que o motorista responde por ele, não importa se causou um acidente ou não. O simples fato de estar dirigindo com a capacidade psicolotor alterada já é o delito. Bom, já passamos pelas ocorrências, agora vamos juntar as peças sobre as consequências legais. O que acontece depois que o crime é constatado? Chegou a hora de entender as penas, as diferenças entre elas e outros fatores que podem complicar a vida do infrator. A gente já ouviu esses dois termos antes: detenção e reclusão. Qual é a diferença na prática? Pensa assim: a detenção é uma pena mais branda, que não permite começar o cumprimento em regime fechado. Já a reclusão é a mais severa. Dependendo da pena total, o condenado pode ir direto para o regime fechado. Lembra do homicídio qualificado pelo álcool? Então, a pena é de reclusão. Agora, atenção a um detalhe técnico que separa os candidatos bem preparados: a diferença entre majorantes e agravantes. As majorantes, que a gente viu nos artigos 302 e 303, são específicas para aqueles crimes. Já as agravantes do artigo 298, como usar placa falsa, por exemplo, elas podem ser aplicadas a qualquer crime de trânsito. Elas são genéricas. Nosso plantão está chegando ao fim. Foi puxado, hein? Passamos por acidentes graves, por fiscalizações de rotina. Agora é hora de organizar tudo isso num resumo final. Um checklist rápido com os pontos essenciais que têm que ser levados para a prova. Então anota aí o bizu final. Homicídio e lesão corporal são os campeões de cobrança. Tem que decorar aquelas 4 majorantes que se aplicam a eles, dominar a diferença entre perigo concreto e perigo abstrato e lembrar sempre que o artigo 306, embriaguez ao volante, é um crime por si só. E para fechar, uma última informação que é valiosíssima tanto para a vida quanto para a prova. O artigo 301 traz um benefício para quem age certo. O condutor que, mesmo tendo causado o acidente, para e presta socorro imediato e completo à vítima, ele não pode ser preso em flagrante e não se exige fiança para ele. É a lei incentivando a atitude correta, a atitude humana. E assim, a gente termina a nossa análise. Cobrimos os pontos mais críticos dos crimes de trânsito. Mas olha, uma coisa é certa: conhecer a lei é só o começo. O verdadeiro desafio da profissão é aplicar tudo isso no calor do momento, com equilíbrio, com firmeza e, acima de tudo, com justiça. A pergunta que fica é: a preparação está à altura desse desafio? Bons estudos e até a próxima!